Bom dia, contextualizando, hoje é dia 30 de março de 2025, já se passaram 3 meses, vamos para o quarto mês já, né? 4 Do ano. meses. Incrível, o tempo está passando muito rápido. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Silas e a Claudi, são nossos amigos. Dizem que a amizade é a única coisa que quebra o direito da matemática, porque quanto mais se divide, a amizade mais se tem. Então, nós tínhamos um amigo do mundo de motociclismo, que é o Acácio, e no encontro de moto, a gente conversando com o Acácio sobre o nosso desejo de comprar um motorhome, o Acácio falou assim, eu tenho um casal de amigos que eles têm um motorhome em Três Lagoas, que é onde a gente mora. E aí, falando de vocês, vocês estavam na Bahia, se eu não me engano, né? Isso, Estavam Nordeste. por conta da pandemia, né? Nós nos conhecemos em 2021, que foi logo depois da pandemia. E aí passou um tempo e nos conhecemos e foi um presente de Deus mesmo, né? Hoje os considero como melhores amigos, uns dos melhores amigos da gente, né? Ok. Temos aprendido muito com vocês e os nossos momentos têm sido muito, 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 muito prazerosos, né? Verdade. Então hoje o Silas vai compartilhar a história de vida deles, de como eles viajam, de como eles adquiriram esse motorhome lindo aqui. A gente está dentro de um motorhome, então ele vai compartilhar. Ok. Tá bom, pastor? Muito Só bem. mais uma coisa que eu ia falar. O pastor, para mim é pastor Silas. Ele tem um trabalho lindo, um trabalho missionário. Ele distribui essa Bíblia aqui, nas viagens por onde ele vai, vendo uma Bíblia linda, e ele evangeliza as pessoas, levando a palavra de Deus a todos. Então é muito bacana. Tanto é que o nome do carro é Brucutu, o missionário. Exatamente. Então, pastor, Que bom estar aqui com vocês. Vocês são queridos, não é? E a gente realmente tem algo, principalmente agora, com o desejo de vocês serem também motorhomeiros, não é? E a vida de motorhomeiro é muito parecida com o de cigano. Ou seja, um dia você está num lugar, outro dia você está no outro e vivendo com aquilo que você tem. Então, dentro dessa expectativa, nós entendemos que menos é mais. muito bom. Não é? E de onde surgiu, então, essa vida de motorhomeiro? Foi quando nós fomos limpar, nós morávamos numa casa no interior é grande, eram 3 quartos, sala, copa, cozinha e tal, e nós fomos limpar essa casa. E nós começamos bem cedo, e quando deu 4:30 da tarde, nós estávamos encerrando, então aí nós nos pegamos falando ai, e ela ui, ela ai. E eu falei para ela, meu amor, eu nunca mais vou limpar casa, nunca mais. Foi justamente nessa época aí, houve algo com as empregadas domésticas que encareceu muito, então nós falamos, olha, eu acho que é melhor a gente diminuir a nossa casa. E aí nessa conversa nós fomos procurar kitnets, e as kitnets aqui em Três Lagoas eram um absurdo. Caríssimos, não é? Por quê? Porque a oferta era menor do que a procura. Então nós falamos, então vamos comprar um container. E aí o container ainda demorar 3 ou 4 meses para fazer. E aí, não, então vamos comprar um trailer. Aí a gente vende o seu carro, não é? E a gente compra uma caminhonete e vamos para o trailer, que já seria o começo, não é? De você estar na estrada. Muito bem. Só que aí ficou a dificuldade de vender o carro e comprar esse trailer e tal. Então vamos para o motorhome. E foi nessa época que nós começamos a procurar então motorhome, porque a gente podia ficar com o carro e tendo uma casa com motor, que é o caso do Brucutu, que é o motorhome. E aí nós fomos até São Paulo, passamos por Itu, na Itu Trailer, e nenhum dos motorhomes que estava lá ficou no nosso agrado. E aí nós voltamos para Três Lagoas e procurando alguma coisa ainda na internet, no Mercado Livre, nesses motors shops aí da vida. Feira de motorhome. Pois é, e aí nada nos agradou. E um dia a gente estava andando, fazendo a caminhada da tarde, e é interessante que quando a gente não tem nada no coração, na mente, não cria expectativa. Mas quando você tem, entendeu? Sim. Sempre aparece alguma coisa. Por quê? Porque o seu olhar começa a olhar para aquela coisa, né? Sim. Começa a ver de uma forma diferente daquilo que você não estava enxergando. Nós estávamos andando numa tarde e de repente nós vimos uma coisa branca, toda empoeirada, suja. Eu falei, querida, aquilo ali é um motorhome.
vamos dar uma olhada mais de perto. E quando nós fomos olhar, realmente falamos com o dono, só que eu disse para ele o seguinte, João é o nome dele, falei, querido, eu não sei se vai dar certo esse negócio do motorhome. Vamos fazer o seguinte, comprar agora não, mas nós vamos alugar de você e vamos ver o que é que sucede. E foi isso que aconteceu. Então nós alugamos, entregamos a casa, que era de aluguel também, demos muitas coisas, sofá, cama e tal, porque aqui tinha tudo no motorhome, e foi isso que foi acontecendo. Um belo dia, eu não lembro o feriado, eu acho que era Corpus Christi, e estava dando um feriado prolongado, e aí nós fomos para Ubatuba. Então fomos viajar, uma viagem inaugural, né, do Brucutu. Ele já tinha o nome do Brucutu? Não tinha ainda o nome do Brucutu. Colocamos. E aí nós fomos para Ubatuba e passamos em São Paulo, ainda pegamos o sogro e um casal de cunhado, em 9 E o pessoas. Scooby também. 9 pessoas, 9 pessoas. que é o que ele comporta, né? Porque são 9 camas e no documento está 9 pessoas, e o Scooby, que é o cachorrinho dos meus netos. E fomos para Ubatuba e passamos lá 10 dias Uau. fenomenais. Uau. Eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E quando nós voltamos, não é? Nós demos por fé então que nós não queríamos mais alugar, queríamos comprar. E conversamos com o João, fizemos uma proposta, não é? Ele veio com uma outra proposta, fizemos uma outra contraproposta, até que saiu então o meio da gente viver nele. Não é? Arrumamos um terreno do lado da casa do meu filho, pegamos a água e a energia dele. Então a gente começou a viajar e por aqui por perto para poder assim se assemelhar mais, que é o que vocês vão fazer. Sim. Também, viajando por perto, pegando os tiques, não é? E eu posso dizer para vocês que foi isso que foi acontecendo, e de lá para cá nós temos viajado bastante, voltamos ao Nordeste depois disso, depois da pandemia. Não é? Chegamos em 2 países, não é? Que é Argentina e Paraguai. Não tivemos oportunidade de adentrar ainda no Uruguai, mas isso não vai faltar um tempo para nós chegarmos. E então nós demos o nome de Brucutu. Sim, por que Brucutu? Ele era branco, não é? E encardido. E quando a gente chegava nos lugares assim, as pessoas falavam assim, nossa, é um dinossauro? É pré-histórico? Pré-histórico. É? Caveirão. É o caveirão. Caveirão. Até caveirão ele foi chamado. E aí nós vimos assim que haveria a necessidade de nós colocarmos um nome nele, porque ele já fazia parte da família e nós a parte dele, né? Então nós colocamos o nome dele de Brucutu. E o Brucutu vem de um gibizinho na época, na década de 60, e que inclusive Roberto Carlos e Erasmo Carlos fizeram uma música, olha, o Brucutu, né? E depois, se tiver oportunidade, a gente pode passar o videozinho para vocês, para agregar, né, essa história, que foi muito legal, a gente possuir esse Brucutu e a gente viajar. Hoje o Brucutu ele é conhecido aí, né, nos encontros de motorhome, porque ele é diferentão mesmo, né? Ele é um clássico, ele é um clássico do ano 90, de chassi ano 90, a casa é ano 90, e tudo que tem nele assim é bem original dele. E vou dizer uma coisa para vocês, amigos, a história de que menos é mais é uma verdade, menos é mais. O Brucutu hoje é a nossa paixão, nós vivemos dele. No entanto que nós temos 2 casas de lata, uma com roda e outra sem roda, que é o container. No entanto de nós morarmos no Brucutu durante 4 anos e meio, debaixo do pé de manga, e a gente viajava e o nosso CEP era o pé de manga no terreno do filho. E aí nós viajávamos e voltávamos lá para aquele local, né, até que Deus permitiu a gente comprar esse terreno aqui. E essa é a história do Silas e Nete, né, nessas paragens por aí, fazendo sempre assim amizades, né? Amizades é isso que é o mais importante para nós, conhecermos pessoas, né, fazendo
amizades que é muito importante. Todos os tipos, né? Seja com Kombi Home, né? Com trailer ou mesmo com motorhome. Não é? O motoqueiro também. Motoqueiro, motoqueiro, né? Foi aí que nós conhecemos o aspirante a aspirante, caravanista. aspirante a caravanista, né? Que é esse casal muito legal que a gente conheceu. Meu amor, fala alguma coisa. Assim, muitos perguntam para mim, né, a dificuldade de morar no motorhome. Nós não sentimos nenhuma dificuldade, porque nós já tínhamos um espírito aventureiros, né? Desde cedo, ele era militar do Corpo de Bombeiros e toda a folga que ele tinha, nós pegávamos os filhos e nós íamos acampar, era barraca. Então sempre teve esse espírito aventureiro. Então eu não tive dificuldade em estar morando 4 anos e meio dentro de um motorhome. As pessoas ficaram preocupadas, inclusive minha nora, né? Mas assim, a gente está muito feliz. E outra também, que quando nós compramos o motorhome, nós tivemos uma conversa com um casal que também tem um motorhome igual o nosso. E eles falaram, olha, vocês vão rejuvenescer 15 anos. Verdade. Nossa, a gente achou aquilo o máximo ouvir isso. E eles, na idade que eles estavam, viajando por tudo quanto é lado, né? Isso foi uma inspiração para nós também. E sem contar que a gente tem uma casa, em todo lugar que nós vamos, nós temos uma casa, porque o motorhome está ali presente, né? Se você vai, que nem meu amor até fala, se você vai para o vale, você tem uma casa. Vai para a praia, tem uma casa. Tem a serra, vai para cá, tem uma casa. E é isso, a gente está muito assim, feliz, né? E com isso, o motorhome chegando até nós, o Brucutu, também nós tivemos assim um momento de acoplar, vamos dizer assim, a nossa missão, porque a gente tem propósito aqui nesse mundo, né? Já cuidando de pessoas, continuamos cuidando, só que hoje a gente vai com o motorhome indo e pregando a palavra. Inclusive lá no motorhome a gente está escrito assim, portanto ide e pregai a palavra de Deus, né? Então a gente vai e vai levando a palavra, e com isso a gente entrega uma Bíblia para quem não tem. E tem sido uma experiência maravilhosa, porque nos encontros de motorhomes tem muitas pessoas que precisam ser acolhidas. Então a gente fala do amor de Deus, né? E entrega também essa Bíblia. Então assim, nós estamos muito felizes. Hoje, o que nós falamos no início, o menos é mais. Então eu não preciso de 10 bolsas, eu não preciso de 40 pares de sapato, eu não preciso de vários talheres, vários pratos. O menos é mais. Fica a dica aí para quem quer comprar um motorhome e diminuir os sapatos. E nós estamos muito, muito felizes. E com isso nós temos sido inspiração também. Referência, inspiração para outros casais que estão chegando já na nossa idade, até mais novos, né? E ter também um motorhome. E viver a vida, né? E meu amor tem um versículo que ele fala muito, como que é viver a mulher? Pois é, Eclesiastes 7:17 diz assim: viva a vida com a mulher da sua mocidade, até os tempos presentes. Porque, na realidade, a gente não sabe o que vem no futuro. Então, nós temos que viver a vida com a mulher da nossa mocidade. E não esperar ficar velho. Velho que eu estou querendo dizer, entendeu? É lá para os 80, 90, que aí não dá mais, né? Então, tem que ter realmente essa experiência de estar fazendo as coisas, agradecendo a Deus pelo dia que Ele tem nos dado, né, sempre. Né? Entanto, eu sempre gosto de dizer que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, são todas, não são apenas uma ou duas, né? Não são algumas, mas todas as manhãs para não sermos consumidos. Beleza? Deus abençoe a todos. Fica aí mais uma palavra do meu amigo aqui, que quiser perguntar. Eu acho muito bacana, eu queria que você compartilhasse um pouco desse trabalho. Sim. Foi uma oportunidade, eu falo que é oportunidade e um presente de Deus, né? Depois que nós passamos por essa pandemia, e eu pude ver assim muitas pessoas precisando ser acolhidas. Já cuidávamos de pessoas como pastores, nós trabalhávamos a questão da parte espiritual, né? Mas a gente sabe que nós somos um ser integrativo, que nós somos um espírito, né? Que nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então essas 3 partes precisam ser cuidadas. E muitas das vezes a gente sabe que muitas vezes a igreja pecou nesse sentido de não cuidar das 3 partes, mas da parte espiritual. E nessa pandemia, Deus falou muito forte no meu coração. E aí eu me deparei com uma formação de terapeuta. E aí eu fiz essa formação e hoje eu posso transbordar, eu posso acolher pessoas com o motorhome, além de entregar a palavra de Deus, aonde eu chego, pessoas que estão precisando ser acolhidas. Então nós temos tido muitas experiências, né?
somente nos encontros de motorhome, casais precisando ser acolhidos, mulheres na parte emocional, não sabendo gerenciar as emoções. Então a gente está também com o motorhome também levando para as pessoas um novo tempo, sendo acolhida, ressignificando a vida. Então a gente tem momentos que a gente senta com a pessoa, a gente faz algumas sessões, ali a gente investiga a causa, né? Investiga a causa que a pessoa está, aquele sintoma, ela chega com sintoma, a gente investiga, identifica e depois ressignifica. Então esse trabalho que a gente também está fazendo também. E gratidão a Deus por ter nos usado como instrumento, estar nos usando como instrumento aqui nessa terra, porque se a gente vem aqui para esse mundo e vir por vir, sem propósito, não é legal, né? Então a gente tem um propósito, tem um chamado e Deus está nesse negócio. Então eu sei e tenho a plena certeza que Deus está conosco, é um presente de Deus. Esse motorhome veio dos céus, eu falo, veio do coração de Deus, para a gente poder, não estamos mais assim pastoreando a igreja local, mas nós podemos ir até as pessoas e ali poder, e a gente tem tido muita experiência. Muitas. Uma delas foi uma moça que nos parou, nós chegamos tem 4 dias que nós chegamos de viagem, simplesmente nós estávamos na rua, indo ao mercado, ela parou com a bicicleta e falou, olha, está acontecendo isso comigo, e eu estou chateada, e a gente ouviu, nós acolhemos ela naquele momento ali, aí ela respirou e fez assim, pronto, desabafei, agora eu vou feliz para casa, vocês me ouviram, é isso, as pessoas estão precisando ser ouvidas, e eu agradeço a Deus porque eu tive o meu amor como investidor nessa minha nova formação, sou pedagoga também e também terapeuta. E estamos aí para fazer a vontade de Deus. E só para terminar, um outro exemplo que nós tivemos agora, vindo na viagem, nós chegamos na ilha Itapura, uma cidade que é banhada pelo rio Tietê, e nós sempre ficamos ali naquele balneário, e ali morava o Cláudio e a Fátima, né, que nós conhecemos também no encontro de carros antigos aqui em Três Lagoas, e eles são motociclistas. E é interessante que ele começou a falar e tal da situação que eles estavam passando. Eles estavam querendo voltar para São Paulo, e por incrível que pareça, Deus nos colocou ali e ele precisava de uma palavra, né? E ele perguntou para mim, Silas, o que você acha? E a nossa formação em psicanálise é justamente para ajudar essas pessoas. E foi esse o objetivo lá, quando eu fiz essa formação, era realmente para ajudar pessoas, isso é muito importante. E nós estávamos ali na hora certa, no local certo, com a pessoa que precisava de uma palavra, e eu disse para ele, não volte para São Paulo. E saiu assim tão inesperado da minha boca, e era a palavra que ele estava esperando para tomar essa decisão. Exatamente. E aí, então ele desistiu de voltar para São Paulo, que todo mundo sabe que viver na capital é um problema sério, e eles vivendo naquela rica cidade que é Itapura, né, ele vai sair dos problemas que ele tem. Então é isso, a gente está disposto a fazer aquilo que Papai, né, Deus tem proposto no coração dele para nós aqui na terra, são ajudar pessoas, né? E lá atrás também está escrito, leia a Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. Você quer conversar com Deus? Leia a Bíblia.